Hoje também é dia 11 de setembro. Há 21 anos, o mundo acordou assustado com o atentado às Torres Gêmeas. Na época, tiraram quase 3 mil vidas, atentado promovido pelo Al-Qaeda em Nova York, com a derrubada das Torres Gêmeas e outras ações. Nesse exato momento, nós temos o presidente Joe Biden, nos Estados Unidos, participando de uma cerimônia que marca os 21 anos dos ataques de 11 de setembro. Vamos ouvir com a tradução ao vivo de Denise Bobadilla. Mudou, e o que não mudou e que nunca mudará, nunca, é o caráter dessa nação, que os terroristas acharam que poderiam derrubar. E o que é esse caráter? O caráter de sacrifício e amor, de generosidade, de graça, de força, de resiliência, que foi importante, foi crucial no 11 de setembro. E nós vimos o que aconteceu depois daquilo e do que são feitos os americanos. Pense em todas as pessoas que vocês amam, especialmente aquelas que estavam nos aviões, cidadãos comuns, que falaram, não vamos deixar que isso fique assim. Eles arriscaram perder suas vidas e perderam para que outras pessoas a mais não morressem. Vimos isso nos policiais, nos bombeiros, que ficaram trabalhando por meses na pilha de destroços do World Trade Center, respirando fumaça tóxica, cinzas, danificando sua própria saúde, se recusando a parar a busca em meio à destruição. Eles nunca pararam. Nós aprendemos sobre essa coragem extraordinária, sobre a resolução. Nós soubemos o que aconteceu no voo 93. Nós entendemos. Eles estavam no meio de uma guerra que estava começando ali. Eles decidiram lutar com os terroristas, se sacrificando, se recusando a deixar que o avião fosse usado como uma arma contra cidadãos inocentes. E aqui no Pentágono, que foi uma cena de um terrível ataque. O centro de comando conseguiu unir uma resposta e muitos heróis nasceram aqui e muitos morreram aqui. Civis e membros dos serviços, servidores públicos estavam aqui quando as paredes desabaram e eles ficaram entre os quarto e quinto andar, presos. O impacto do incêndio, eu me lembro bem, eu era senador à época e estava indo para o meu escritório e eu conseguia ver as fumaças, as chamas. Foram heróis, lutaram as chamas para salvar os seus colegas. Bombeiros lutaram contra fogo alimentado por combustível de avião e depois desabaram de exaustão. Funcionários do Pentágono que apareceram aqui para trabalhar no dia 12 de setembro, ainda mais determinados a manter o país seguro. E horas depois do 11 de setembro, eles falaram que iriam até os portões do inferno para que atos assim não acontecessem mais. Milhões de jovens de todo o país responderam ao ataque de 11 de setembro com coragem, com resolução e se alistaram para defender o país. E nos anos desde o 11 de setembro, centenas de milhares de americanos serviram no Afeganistão, Iraque e em outros tantos lugares em todo o mundo para negar ao terrorismo um espaço seguro e proteger o povo americano. E a todos aqueles em serviço, seus familiares, os veteranos, aqueles que receberam a estrela, o Gold Star, aqueles que sacrificaram tanto pela nossa nação, nós devemos a vocês. Nós devemos a vocês uma dívida, nós temos uma dívida imensa com vocês, uma dívida que nunca será paga, mas nós temos a obrigação sagrada de cuidar daqueles que se colocaram no perigo e nunca, jamais esquecer
Esquecer tudo aquilo que mudou, com tudo que mudou nos últimos 21 anos. Não devemos esquecer a resolução do povo americano de se defender contra aqueles que nos atacam e fazer justiça, trazer à justiça aqueles que são responsáveis. Foram necessários 10 anos para matarmos Osama Bin Laden, mas fizemos isso. Neste verão, agora, um ataque matou al-Zawahiri, o homem que sucedeu Bin Laden e era o segundo homem na Al-Qaeda no momento do 11 de setembro. Nós nunca esquecemos. Nós nunca desistimos. Zawahiri agora nunca mais irá ameaçar os Estados Unidos. O nosso compromisso no Afeganistão acabou, mas nós continuamos determinados a manter a segurança. Nossos serviços de contra-terrorismo e de inteligência continuam trabalhando junto com o governo, analisando as ameaças terroristas em todo o mundo, em outras regiões do mundo. Nós continuamos monitorando atividades terroristas onde quer que elas aconteçam, onde quer que elas estão, e nós nunca hesitamos de fazer o que é necessário para defender o povo americano. O que foi destruído, nós reparamos. O que foi atacado com nosso espírito, nós nunca deixamos de lado. Nós fizemos monumentos em memória aos cidadãos cujo sangue e sacrifício nesse solo, em Shanksville e no Ground Zero de Nova York, mantém a memória. Vamos manter essa memória por todas as décadas que virão. As futuras gerações, a sombra das árvores erguidas na memória deles ficarão cada vez mais fortes. E o nome dos patriotas estarão ali. As futuras gerações sentirão essa conexão do que aconteceu no 11 de setembro de 2001 e como o nosso país mudou para sempre a partir daquele momento. Eu espero que pensemos em todos aqueles heróis, nas horas, dias, meses que se seguiram, americanos comuns que responderam de maneira inesperada. Eu espero que vocês se lembrem, em meio a esses dias sombrios, que nós fomos ainda mais fundo, nós nos cuidamos, nós nos unimos. Nós recuperamos a luz ao encontrarmos uns aos outros. Encontramos algo muito raro, que é um senso de união nacional verdadeiro. Para mim, essa é a maior lição do 11 de setembro. Não que nunca mais teremos outra dificuldade, mas no momento de grande união, nós tivemos os maiores impulsos para nos unir, mesmo com medo, ameaça, assim como os americanos, de todas as origens, apesar de todos os desacordos. Foi isso que nos fez humanos em uma nação que não pode. Não há nada que essa nação não pode conquistar quando estamos juntos e defendemos com o nosso coração o que nos faz únicos no mundo. Nossa democracia. Nós não somos uma nação baseada apenas em princípios, mas também numa ideia. Nós somos uma nação única no mundo, porque somos baseados numa ideia de que todos são criados iguais. Nós devemos sempre ter isso como farol. É isso que nos faz fortes. E é isso que os sequestradores terroristas queriam destruir ao atacar nossos prédios e nosso povo. Eles fracassaram. Nenhum terrorista consegue derrubar o poder americano. E devemos nos pensar em todos aqueles que perdemos há 21 anos, em todas as almas, em tudo que foi causado. E pensamos naquele dia desde então. É um trabalho para todos nós. Não é só uma questão de lembrar o 11 de setembro, aqueles que
perdemos há 2 décadas, porque hoje não falamos do passado, falamos também do futuro. Temos uma obrigação, um dever, a responsabilidade de defender, preservar e proteger a nossa democracia que garante o direito da liberdade, aquele direito que os terroristas queriam enterrar em cinzas e fumaça. E isso está em todos nós, essa dedicação, esse trabalho duro de todos os dias, para nos lembrarmos que a democracia está no coração e está em nós, o povo. Nós, o povo. Está nos hábitos e no coração de nós, no nosso coração, do nosso povo. É algo que temos de fazer todos os dias, de lembrar. E hoje nós não apenas lembramos, mas também renovamos em cada americano a nossa devoção a esse país, nos princípios da nossa democracia. É isso que devemos àqueles que lembramos hoje. É isso que nós devemos uns aos outros. E é isso que devemos às futuras gerações de americanos que virão. Eu não tenho dúvidas que nós faremos isso. Nós iremos atingir essa responsabilidade. Nós asseguraremos nossa democracia juntos. Os Estados Unidos da América é o que somos. E é para isso que seus amados deram tanto. Obrigado, que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe os militares e todos aqueles que perdemos naquele dia, no 11 de setembro. E que Deus proteja as nossas tropas. Nós acabamos de ouvir o discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prestando homenagens ao 21º ano após o acontecimento do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, que atingiu as Torres Gêmeas, nesse local também, onde o presidente está, no Pentágono, um dos locais que foi atingido, à época, quase 4.000 mortes. 4 aviões foram sequestrados, 3 deles acabaram atingindo 2 o World Trade Center, o Pentágono, o outro acabou caindo após os membros, as pessoas que estavam no voo terem entrado em briga com os sequestradores, o que culminou aí numa guerra contra o terrorismo, contra a Al-Qaeda e também ao conflito no Afeganistão.